Pessoal, procedimento de troca de tela dos iPhones X para cima, a gente precisa manter o chip original da tela, né? Então, por exemplo, essa tela aqui ela tá danificada, a gente precisa tirar o chip dela e transferir para uma tela boa para funcionar Face ID, True Tone e então vou explicar para vocês como que faz esse procedimento, tá? Primeiro a gente começa a ralar o chip, né? Com a parte mais grossa. Quando você compra um kit desse de retífica, né? Tanto Relife como Mechanic, ela já vem com várias brocas ali, né? Com várias ponteiras. Então a gente usa a ponteira grossa para tirar a parte mais grossa do chip, né? Depois a gente vem trocando para as de precisão. Então a gente vai ralando ali até o chip ele ficar bem fininho, né? Tomar bastante cuidado com os flex. Lembrando que isso é a tela nova, né? A gente começa raspando, quebrando, né, o chip da tela nova para estressar o LCD o mínimo possível, né? Então é muito mais seguro a gente raspar o chip do que tirar na solda. Vocês vão ver quando a gente tirar o chip da tela velha, o chip original, né? Como que a solda fica. Então é muito mais seguro a gente fazer essa raspagem, né? Então eu vou ali intercalando as brocas, uma para cada posição específica. A gente já pode ver que já começa a expor alguns capacitores ali internos do chip, os CIs em si, né, internos ali. A gente continua fazendo essa raspagem, né? Com bastante cuidado para não pegar nos flex. Eu usei uma base siliconada ali também, para a tela não arranhar, né? Para ela não quebrar, apesar de ser a tela danificada, dá uma firmeza muito maior, né? Uma base de silicone ali emborrachada dá uma firmeza muito boa pra gente fazer o serviço. Então vamos continuar lá, ó, raspando bem o chip. Um processo que precisa de bastante paciência, tá? Precisão. Essas retíficas são muito boas para fazer esse tipo de serviço. Ó, continuo raspando, vamos raspando. Bom, agora a gente começa a pegar a camada onde tem as esferas do chip interno, né? Desse chip interno que a gente tá desgastando. Ainda não é essa camada, tá? A gente ainda precisa raspar mais umas 3 camadas. Então ainda tem alguns capacitores ali, então tá embaixo, né? A gente tá mais ou menos na metade do chip, né? A gente continua raspando. Lembrando, galera, que isso é um procedimento que ele é meio que obrigatório a ser feito nos iPhones X para cima. A gente não consegue simplesmente copiar os dados de um chip e colocar em outro, né? A gente precisa realmente ter o chip original na tela, né? Sendo conectado no aparelho. Então, essa técnica de raspar o chip é uma das mais utilizadas, uma das menos evasivas, assim, né? Que tem as maiores chances de sucesso. Então vamos raspando, ó. A gente ainda tem mais umas 3 camadas para raspar. O chip, quanto mais eu raspo, mais fica próximo dos cabos flex, né? Então quanto mais você raspa, mais cuidado você tem que ter nessa raspagem. Bastante cuidado para não escapar a broca de cima do chip, né? Para não pegar no cabo flexível.
reforçar para vocês. A tela que a gente raspa o chip é a tela nova, tá? É a tela nova. Já para não aquecer essa tela, a gente prepara ela para receber o chip da tela antiga, o chip original da tela antiga. Então, por isso que a gente faz essa raspagem, tá? Meio que a gente desgasta o chip inteiro, raspa o chip inteiro até começar a ficar nos contatos pra gente soldar o chip original. Tem essa camada de cobre, fica um pouco abaixo da camada de cobre. A broca que eu tô usando, essa broca aqui, ó. Quando você pegar a retífica, ela vai vir com estojinho e várias brocas. Agora a broca que eu tô usando é uma broca de lixa toda metalizada mesmo. Fazer os cantos. Terminar aquele canto da direita. Ainda tem algumas camadas de cobre para a gente acessar. A gente está quase no final do chip. Depois a gente vai mudar para uma broca mais precisa ainda, tá? Eu uso a ponta da broca quando a gente chega nas bordas próximo do flex, já para tomar esse cuidado de não danificar o cabo flex, né? É a parte que a gente mais tem que tomar cuidado na hora de ralar esse chip, é essa parte dos flex, basicamente a parte mais sensível do procedimento. Ainda tem mais uma camada de cobre por baixo, ó. Já tá começando a expor ela. Olha lá, quase inteira já exposta. E bom, pessoal, esse é um dos procedimentos que é passado no nosso curso de reparos em placas avançados de iPhone. Inclusive a gente está com uma promoção de Black Friday. Não sei quando que vai ser a data de publicação desse vídeo, mas até o dia 25 de novembro de 2022 a gente está com desconto de 50%.
nos cursos de reparos em placas de iPhone, de Android, curso de especialização em iPhone, curso de manutenção de televisão. Para quem não conhece, a gente, nós somos uma escola de formação de técnicos, estamos atuando em todo o Brasil. A gente tem uma sede aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. A gente é uma das escolas que mais formam técnicos no Brasil, né? Segmento ali de assistência técnica ao consumidor final, né? Cliente final. Você que quer aprender a arrumar placas de iPhone, de Android, televisão, videogame. A gente vai deixar todos os links na descrição do vídeo, tá? A gente basicamente terminou de raspar, né, finalizando a raspagem nessa última camada de cobre. A gente vê que ainda tem um relevo do chip, ó. Quando a gente estiver chegando próximo, bem próximo desse relevo, esse relevo das bordas, a gente já vai começar a ver os contatos das esferas do chip em si, né? É o momento que a gente para de raspar, tá? Quando começar a mostrar contatos BGA do chip mesmo, as esferas do chip, é a hora que a gente para de raspar. Então a gente continua, ó. Acho que essa já é a última camada de cobre. Lembrando que todas as ferramentas que foram usadas no vídeo nós também temos, tá? Para vender. Os stencils, as retíficas, as ponteiras, fluxo, enfim, tudo que você precisa para montar um laboratório de assistência técnica e de cursos para se profissionalizar, a rede tem, tá? Estamos nas camadas finais, ó, bem delicado. Legal, dá para ver as trilhas internas do chip, né? Um circuito integrado é realmente um circuito, né? Um circuito bem complexo. Um serviço bem delicado mesmo, pessoal. Tem que fazer na calma. É legal você treinar numas telas de iPhone 7, de iPhone 8. Elas têm esse chip também, então dá para treinar exatamente esse mesmo procedimento nas telas dos iPhones mais antigos, tá? Até pegar a pressão certa, temperatura, solda. Sempre legal se treinar bastante em telas de sucata antes de fazer no do seu cliente final, tá? Bom, a gente já tá quase na hora de mudar para broca de mais precisão ainda, né?
Acho que é essa hora que começa a fazer a troca da Dopper? broca. Bom, agora a gente muda para broca de mais precisão. Vamos começar a fazer a olho nu, né? Então tá ali o chip. Vou dar um zoom maior aqui para a gente conseguir ver melhor. A gente começa a raspar com a broca achatada. Olha lá que legal. Ó, começou a aparecer os contatos prateados ali da solda. Essa é a hora que a gente pode parar de raspar, tá, gente? É a hora que começa a mostrar as, as esferas do chip mesmo, né? A gente continua raspando. Vamos limpando para conseguir ver as esferas. Lembrando que essa broca ela vem na maioria das retíficas do mercado, tá? As mecânicas, Relife. Mas você consegue comprar separada também, tá? Essa broca achatada. Passando um pouquinho de álcool isopropílico para tirar a poeira do chip. Só falta esse cantinho, ó. Muito cuidado com o cabo flexível. Então só falta esse canto. Galera, a única hora que a gente usa solda na tela nova, que é essa tela que a gente está removendo o chip, é na hora de colocar o chip original da tela velha do cliente, viu? Então aqui a gente só lixa mesmo para remover todo o chip sem estressar a placa, sem aquecer a placa, raspando o chip até chegar nos contatos. Basicamente já foi concluído aqui, né? Só vai dando um acabamento final, dando aquela alinhada para ficar tudo do mesmo tamanho. Eu gosto de dar o acabamento final com um bisturi. Um bisturi de precisão mesmo, para não ficar lixando mais, né? Não tem mais necessidade de ficar lixando com a retífica. Agora dá pra gente dar o acabamento final, né? O desgaste final com o próprio bisturi. Vou voltar um pouquinho. Aqui, então, esses pontos que não está exposto, a gente começa a raspar com bisturi. Então, olha lá, ó. Vamos vindo com bisturi cirúrgico mesmo, tá, pessoal? Desses descartáveis. No caso aqui eu usei
uma base daqui ali, ó, com um bisturi cirúrgico na ponta. E com isso eu vou desgastando, vou tirando o cobre, deixando só no estanho. Vendo? Vou olhando os pads que tem cobre ainda e vou removendo o cobre. Aí já não tem mais chip, tá, gente? A gente já liquefez o chip inteiro. Lembrando, para que é feito esse procedimento? Quando a gente troca telas dos iPhones novos, tem que estar com o chip da tela original. Então a gente está preparando aqui a tela nova para receber o chip original da tela velha, para pegar funções como True Tone, Face ID e não ficar mostrando lá que a tela é paralela, né? Não ficar dando uma mensagem dizendo que a tela não é original. Esse é um procedimento que é feito para manter a originalidade, né, das informações da tela. Nessa raspagem, a gente também vai tirando um pouco da resina. Tem um cantinho ali, ó, que dá pra gente dar um acabamento final também. Esse cantinho aqui, ó, a gente vai tirando excesso também. Prontinho. Só vamos alinhar, deixar tudo do mesmo tamanho. Agora dar aquela raspagem geral em todos eles. Tirar essas trilhas do meio do chip. E olha lá, ó, a gente removeu o chip da tela nova sem usar a estação de ar, né? Sem jogar temperatura na tela. Então, muito mais seguro. Não vai manchar a tela, não vai machucar o esmalte. Então, é um dos procedimentos menos evasivos de trocar esse chip aí. É essa técnica de raspar o chip, né? Basicamente, a tela nova já está preparada para receber o chip original, tá? É só isso que a gente precisa fazer na tela nova, beleza? Agora, ó, aqui a gente está com a tela velha. Vou voltar aqui um pouquinho. Esse daqui é o chip da tela velha. O que a gente precisa fazer agora é remover ele, fazer o rebaling nele e soldar ele na tela que a gente preparou, né? Então aqui está o chip da tela velha, o chip original. A gente precisa colocar esse chip na tela nova. A tela velha é a tela que vai estar quebrada, né? O LCD quebrado, provavelmente. A gente tem que fazer a extração desse chip. Fazer a extração desse chip, a gente primeiro tira a resina das bordas. Para tirar a resina, eu vou usar a lâmina unha de gato 007 da Kinli. É uma ferramenta bem precisa para fazer essa remoção de resina das bordas de circuitos integrados. Então ali eu vou aquecendo a uns 150 graus, só para amolecer um pouquinho a resina. E vou passando o bisturi ali nas bordas. Tá vendo que quando a gente aquece o flex da tela, ele começa a perder esmalte?
Por isso que a gente raspou, né, desgastou o chip que estava na tela nova. A gente não perder esmalte, né? E outra, não precisar aquecer o chip, né? Então, vão aquecendo ali a uns 150 graus, 60 de vazão de ar, só para a resina ficar um pouquinho mais mole e a gente vem quebrando ela com a lâmina 07 da Kianli. Então, mantém aquecido, te passa nas bordas até quebrar a maioria da resina. A gente conseguir fazer a extração do chip sem o flex vir junto. A gente aplica um pouquinho de fluxo. Já tiramos a maior parte da resina. A gente aplica fluxo. O fluxo que eu estou usando aqui é o do tipo 559 mesmo, tá? Fluxo padrão para solda em BGA. A gente aumenta a estação ali 350, 380 graus, aproximadamente 60 na vazão de ar. Lembrando que isso é o setup das estações de 1000 watts de potência, né, do tipo 861DW. Movimentos circulares ali. E eu vou vindo com a lâmina 08 da Kianli por baixo para fazer a remoção dos chips. Esse chip ele tem uma resina que fica na parte de baixo, então a gente tem que meio que cortar com a lâmina, né? Não dá para simplesmente vir segurando o chip e puxar ele com a pinça. Então olha só como que fica. Eu vou dar um pause aqui, ó, vou dar um zoom. Olha só então como que fica quando a gente faz a extração do chip, quando a gente tira o chip pela estação. Ó. A gente perde quase que todo o esmalte. Por isso que a gente raspou o chip da tela nova para preservar esse esmalte, tá? E para não aquecer a tela também, né? Para não manchar a tela com temperatura. Então agora o nosso trabalho é todo em cima do CI, né? A prática padrão ali de rebaling, né? O que é o rebaling? O rebaling é a gente refazer as esferas, né? O nome já diz, rebal, refazer as esferas. Então a gente vai recuperar toda essa conexão aqui. Toda essa conexão BGA. A gente vai deixar todas as esferas com solda nova e do mesmo tamanho. E a gente também vai limpar toda essa resina do chip. Ainda tem uma resina escura no chip e precisa tirar toda essa resina. Então eu coloco o chip numa base. Essa base que eu estou usando é uma base. Essa base aqui, ó. Uma base para placas de iPhone 5 até o iPhone 8. Ela tem um compartimento aqui, ó, que tem uma posição certinha para a gente trabalhar com um circuito integrado. Então, passo o 559, passei o fluxo 559 em cima do chip. Vou colocar um pouquinho de solda de baixa fusão, né? A solda que eu usei aí foi a solda da Yoning, uma solda de 138 graus de temperatura de fusão, a solda em pasta. Eu misturo essa solda junto com o fluxo e vou vindo com a bolinha de solda da ponta do ferro, misturando a solda nova com a solda antiga do chip. A ideia aqui é a gente diminuir o ponto de fusão, tirar os excessos de solda, para quando a gente for vir com um bisturi 08, um 08 da Kianli, a solda ela derreta, ela fica mole, para a gente não perder pad na hora de fazer a remoção da resina. Então, vou passando a malha de soldador agora para tirar o excesso de solda. Que a gente usa por volta de uns 320, 340 graus na estação. Vamos tirar todo esse fluxo
todo esse fluxo queimado. Quando o fluxo ele queima, ele começa a ficar meio dourado. A gente vem e mistura com álcool isopropílico, o álcool isopropílico vai quebrar esse fluxo, né? Depois o papel ele suga o álcool junto com o fluxo. Não adianta nada a gente só passar o álcool e não absorver toda a mistura com o papel, porque o álcool ele evapora, mas o fluxo não, então vai continuar com fluxo nos contatos, né? Então a gente vem, esfrega bastante com álcool e depois vem com papel para que o papel ele absorva toda a mistura de álcool e fluxo. Então vou limpar a base, vem passando papel no nosso chip para tirar todo o fluxo. Beleza, agora a gente tem que tirar toda essa resina. Vendo essa resina escura, a gente aquece ali por volta de uns 200 graus e vamos vir cortando essa resina, raspando essa resina com a lâmina 08 da Qianli. Esse é o kit que eu estou usando, tá, gente? Que eu acho que é o kit mais seguro para fazer esse tipo de serviço. Então, vou lá amolecendo a resina e com a lâmina, o bisturizinho da Qianli, eu vou passando ali, removendo a resina. E a solda ela já está bem mole, porque a gente misturou com a solda de baixa fusão. Então a solda ela também está meio que se derretendo. Por isso que o pad ele não sai junto. É bem importante misturar a solda de baixa fusão, tá? Para na hora de fazer a raspagem, o pad não escapar, ó. A gente vai raspando até começar a mostrar a parte verde do CI, que é a parte da fibra do circuito mesmo, né? Já tirou de uma boa parte da direita. E a gente vem continuando, ó, aquecendo com a estação e passando a lâmina. A lâmina vai tirando a resina. Olha que legal. Aqui, aqui a gente está preparando, né? Deixando o CI, preparando ele para fazer o rebaring, né? Para recuperar todas essas conexões de esferas. Ó, já foi boa parte da resina. O importante na hora de remover essa resina é não ficar nenhuma parte muito alta, tá? De resina. Para na hora que a gente for fazer o rebaling, as esferas ficarem todas do mesmo tamanho. Só falta um cantinho só, aquele cantinho lá da direita, superior da direita. Só vou dando um acabamento final e basicamente já foi. A gente já tirou a resina. Agora, a gente vai colocar uma fina camada de solda só para na hora que a gente estiver fazendo o rebaling, a solda ela não espalhar pelo stencil, né? A gente coloca uma fina camadinha de solda só para fechar os contatos do stencil, para não deixar a solda vazar quando a gente estiver preenchendo as esferas do stencil. Então, uma camadinha bem fininha de solda, só para ela preencher o stencil.
Vamos tirar esse fluxo queimado agora. Bruno, ó, o ferro que eu tô usando é esse ferro aqui, gente, ó. É o ferro 906. Ferro que eu tô. Pera aí que parou minha webcam. E voltou a câmera. Ó, é um 906. É um ferro padrão da Bacon, tá? Bem de entrada mesmo. Que vem nas estações 880, enfim. É um ferro bem standardzinho, assim, da Bacon. Já serve pra gente fazer esse serviço. E a estação de solda que eu estou usando é uma Quick 861DW, que é uma dessas estações que estão aqui, ó, com 1000 watts de potência. Então agora eu coloquei um papel embaixo para dar o cálcio do CI, e tá ali o nosso CI limpo. Agora a gente vem com o stencil, e o stencil que eu usei foi esse daqui, ó, um kitzinho que eu vou deixar o link para vocês também, que tem todas as conexões de chips de tela dos iPhones 7 até os iPhones da linha X, tá? Eu coloco o stencil lá. Esse stencil ele é bem bom, assim, tá? As conexões deles são todas quadradinhas, então é bem difícil de entupir. A gente vem preenchendo com a solda, ó. Não precisa apertar, tá, gente? É só para fazer o preenchimento mesmo. Depois a gente vem e passa o papel seco para tirar o excesso de fluxo e o excesso de solda. A solda que está aqui, o estanho, é o estanho de baixa fusão. A gente pode usar uns 220 graus ali com 40, 50 de vazão de ar. A 861 veio fazendo movimentos circulares, né? O stencil ele não envergar para não dar um choque térmico. Um movimento circular e a gente vai entrando aos poucos. Uns 40 segundinhos, 30 segundinhos, a solda já começa a entrar em ponto de fusão. Uma técnica bem legal, você vê que essa minha solda, ó, ela não tá derretendo por completo, ela tá ficando com algumas partes sem derreter, ó. Se a solda ela tiver um pouquinho contaminada, um pouquinho de poeira, ou já tiver dando a data de validade dela, ela pode apresentar esse probleminha que apresentou aqui, ó. Para você não perder o seu rebaling, o que você faz? Você passa uma leve camadinha de 559, tá? Então passa o fluxo bem de leve, tá? Para não ferver e não dar bolha, só por cima. Eu vi que a solda estava falhando, que ela não estava derretendo, eu fiz isso, passei uma camada de 559. Não aumenta a temperatura da estação, tá? Para não estressar o chip, não estressar o stencil. Só passa um pouquinho de 559 e já vai dar o contato térmico para fazer aqueles pontos que não estavam derretendo derreterem, tá? Então, ó, viu como melhorou bastante, ó? Já começou a derreter todos aqueles lugares que não estavam derretendo, né? Onde a solda não estava juntando. Nunca sopra a solda também, tá? A gente não quer temperar essa solda, né? A gente não quer que ela fique dura, a gente quer que ela fique bem maleável para aguentar quedas, manuseio do cabo flexível. Para isso a gente deixa a solda esfriar in natura, tá? Vamos tirar ela do stencil. Agora a gente vai alinhar. A gente vai deixar essas esferas na posição natural que ela tem que ficar, porque agora ela está na posição do stencil. Então a gente vem e aquece por cima, todas de uma vez, e elas já entram na posição natural que elas têm que ficar.
A gente espera esfriar in natura. Agora a gente tira esse fluxo queimado com álcool isopropílico. Vem esfregando, ó. A gente já aproveita para limpar, né? Limpa a poeira, limpa soldas que estejam vazando. Essa é a hora do último acabamento. Passa o papel seco para o papel absorver o fluxo. Esse é o procedimento padrão de rebalem, tá? Lembra, rebalem não é solução, gente. Rebalem é a técnica para refazer a solda de um circuito, tá? Solução aqui da mensagem de tela paralela, de Face ID, é você manter o chip original na tela nova. Então, beleza, ó, rebalem feito. Agora a gente volta lá para a tela e vamos preparar a tela nova para receber o chip. A gente passa uma camadinha de fluxo e espalha ela. Por que que a gente espalha essa camadinha? O chip ele não ficar boiando em cima do fluxo. A gente passa só uma camadinha bem de leve e pouquíssimo fluxo, gente, para ele não vazar para dentro do cabo flex e nem para dentro da tela. Então a gente vem com o nosso chip, a posição dele é pino 1 para a esquerda. Coloca o mais centralizado possível. Essa daqui é aquela tela que a gente raspou. Aquela tela que a gente removeu o chip. Agora vamos colocar uns isolamentos térmicos na tela, para quando a gente aquecer a tela não ficar manchada. Então a gente pega a thermal pad, que é isso daqui, ó. Ó, essas barrinhas de cobre aqui, tá vendo? A gente pega essas barrinhas, coloca lá em volta da tela, ó. Mais ou menos assim, tá vendo? Para fazer o isolamento térmico. Eu coloquei os thermal pads lá em volta. E agora, os 40 de vazão de ar, 250 de temperatura, movimentos circulares, galera, uns 20 segundinhos ali, a solda ela já entra em ponto de fusão, tá? É bem rápido mesmo. Nem dá tempo de manchar a tela, nem dá tempo de derreter plástico, só o tempo da solda entrar em ponto de fusão, ó. Então agora eu comecei a aquecer em movimentos circulares, ó. E ó como foi extremamente rápido, ó. Uns 10 segundos no máximo. O chip ele já andou, para a posição dele. Dei um petelequinho ali só para dar aquela confirmada. O chip foi e voltou, pronto. Essa solda já entrou em ponto de fusão. Deixa secar in natura. Você vê que o fluxo ele nem ferveu, ele nem vazou. Tudo bem calculado, bem dosado para não danificar a tela nova. Já tirei os termais, deixar ela esfriar um pouquinho. E você nunca testa a tela conectando ela no aparelho do cliente. Você sempre vai testar a tela usando uma gravadora, tá? No caso aqui do vídeo, eu usei a iCopy. Então, conectei a tela na iCopy e vi se estava lendo os dados do chip. Leu os dados do chip, significa que a sua solda deu certo, que a sua transferência deu certo. Aí sim você pode ligar a tela no aparelho do cliente sem correr nenhum risco, tá? Então, o que eu fiz aqui basicamente foi isso, ó. Lá na câmera lá de cima, ó, eu peguei a tela lá,
Eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Ó, conectei a tela lá no iCopy. Para a gente achar os dados da tela. Lembrou, o iCopy ele lê, mas ele não regrava. Ele não copia, ele não regrava. Ele só identifica, tá? Verificando a solda. Eu sempre gosto de fazer isso também. Colocar o chip de lado e ver se a solda tá bem alinhada, se o chip tá torto. É meio que a última etapa de verificação da solda, né? Então o que eu fiz ali foi basicamente isso, ó. Eu virei ele de lado para verificar se estava tudo soldado direitinho, se o chip não estava torto, se tinha algum lado que não estava empenado, alguma coisa do tipo. Mas seguindo o tutorial aqui à risca, gente, as temperaturas, o tempo certinho, não tem erro, tá? É um procedimento bem tranquilo de se fazer assim. Ele é demorado, precisa ser feito com cuidado e cautela, mas é um procedimento bem tranquilo assim de se fazer, tá? Então, liguei ele na ECOP e já temos os dados ali, ó, do nosso chip da tela. Já foi reconhecido os IDs. Isso significa que o chip ele foi soldado com sucesso, tá? Então, galera, esse é o procedimento completo, sem cortes ali da transferência dos chips das telas de iPhone, tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha lá que bonito, ó, lendo os dados certinho ali da tela. Muito bom, legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Siga o nosso canal da Rede Multicurso para receber mais vídeos como esse. Se você tem interesse em se tornar um profissional da área de assistência técnica, entre em contato com a gente, beleza? Eu sou o professor Wesley, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou!